consequências dessa urbanização vai ser diferente para cada país. Por quê? Os países desenvolvidos, eles entraram no processo de urbanização, ou seja, no processo de industrialização mais cedo do que os países subdesenvolvidos. Por exemplo, a Inglaterra entrou no século, antes do século XIX, entende? Antes de 1800. Ali em 1750, com a primeira Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra. Já o Brasil foi realmente entrar, assim, em vigor. Na era Vargas, o Brasil, um dos planos de Vargas para o Brasil era essa industrialização nacional, valorizar as empresas nacionais. Só que foi mesmo, o engate, assim, um motor para ligar a industrialização brasileira foi na época do JK. Você lembra da frase dele, 50 anos em 5? Então, foi nesse período que o Brasil engatou e começou a industrializar. Só que a industrialização na Inglaterra começou há muito tempo atrás. Então ela teve tempo de se industrializar de forma devagar, de forma lenta e gradual. Aos pouquinhos, ela passou pela primeira, pela segunda, pela terceira e até para alguns pesquisadores já na quarta já. Só que o Brasil, ele entrou direto na terceira. Então ele estava muito atrasado, Então na Inglaterra, ele passou na Inglaterra, né, com os cercamentos, né, dos enclosures, dos cercamentos de terra que aconteceu em 1600 e pouco na Inglaterra, em que, por exemplo, eu vou pegar a Inglaterra como país subdesenvolvido, como exemplo de países desenvolvidos. Na Inglaterra, a gente não vai falar muito, né, mas na Inglaterra houve os cercamentos de terra, em que o governo, né, que foi a monarquia constitucional, monarquia parlamentar, falou assim, vamos cercar essa terra, pra cercar essa terra, dá pra uma pessoa e essa pessoa vai produzir ovelha pra produzir lã. Então foi por isso, ela cercou a terra. Então essas pessoas, trabalhadores, essas pessoas mais pobres que ficavam nessas terras, agora perderam todas as suas terras e foram para cidades. Então esse processo de urbanização, mesmo que tenha acontecido radicalmente, foi de forma lenta, porque com o tempo, com as cidades crescendo, houve o crescimento dos problemas. Lembra? Sempre que acontecer urbanização e crescimento urbano, vai ter problema social e ambiental. Sempre, sempre, sempre. Só que o modo de lidar com esses problemas socioambientais vai ser diferente de cada país. Então, na Inglaterra, como exemplo de país desenvolvido, a cidade foi crescendo devagar, então os problemas foram crescendo de forma devagar. Se não tinha casa pra todo mundo, dava tempo de construir casa, entendeu? Não foi um VUT, não foi todo mundo de uma vez para cidades, entende? E aí, por exemplo, falta de saneamento básico, como esgoto e tais, o governo, né, com o tempo foi conseguindo resolver esses problemas. Então, o processo de surgimento de problemas nos países desenvolvidos é um processo antigo e lento. E o governo, né, essas empresas, o capital gerado pela indústria, ele vai ser usado como investimento para resolver esses problemas sociais. Só que nos países desenvolvidos, eu vou pegar como exemplo o Brasil, como país subdesenvolvido, a industrialização vai ser um processo muito rápido e nada gradual. Por quê? Lembra que eu falei do JK, que foi o presidente lá em 1960 que construiu o Brasil e tais? Ele tinha a política 50 anos e 5. Então ele queria industrializar o Brasil. De qualquer forma, Vargas, ele queria industrializar o Brasil, mas não com empresas estrangeiras. Ele queria valorizar a empresa nacional. Ou seja, ele criou a Petrobras, ele criou uma empresa antes da Vale, sabe? A Vale era antes estatal, aí privatizaram e ela começou a chamar Vale. Mas enfim, então ele criou várias empresas nacionais. Então Vargas começou ele queria valorizar as empresas nacionais, mas JK, ele queria industrializar o Brasil a qualquer custo, entende? Mas você construir uma empresa do zero, no seu país, do zero, é muito difícil e precisa de muito investimento, né? Capital estatal ou privatizado, de investimento do Estado, de empresas privadas,
mas é um processo lento para você deixar essa empresa fortalecida, estabilizada, equilibrada. Então, o JK, né, Ai, meu Deus, como é JK? Kubitschek, alguma coisa Kubitschek, esqueci o nome dele, meu Deus. Ai, Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek, ele pensou nisso, falou: quer saber? Não vou mais investir em empresa nacional, sabe? Não vou criar mais empresa nacional. O que eu vou fazer é atrair a atenção das transnacionais. Se você não sabe, transnacionais são multinacionais. E multinacionais e transnacionais são empresas estrangeiras. São as grandes empresas estrangeiras que elas são tão ricas, tipo, elas têm tanta influência no mundo que elas se estabelecem em vários países. E esses países são subdesenvolvidos. Então, essas transnacionais, como Coca-Cola, Burger King, McDonald's, aquela fast food lá do lanche, alguma coisa que vem de frango frito, sabe? Que o lanche é todo frango frito. Não é por nada, mas só lá dentro. Eu fui pegar frango... Nossa, eu não gosto muito de frango frito. Mas aí eu fui pegar quebra recentemente, né? No shopping daqui da minha cidade. E eu fui pegar pra experimentar, porque eu não tinha comido. JK, alguma coisa assim. Mas enfim, eu fui pegar, tinha tanto frango frito, o combo da batata, né, que você podia pegar um balde de batata, tinha batata e frango frito. Você não podia pegar o balde sem frango frito. Eu nunca tinha visto tanto frango frito na minha vida. E fiquei enjoada de frango frito. Mas enfim, voltando pra cá, então as empresas nacionais e também de frango frito, elas são muito ricas, né, tem muita influência, e para aumentar, né, sua influência no mundo, elas vão estabelecer em diversos países. Aí, tipo, é muito fácil você encontrar em várias cidades no Brasil um McDonald's, entendeu? É muito fácil você encontrar. Então, essas empresas vão principalmente em países subdesenvolvidos. E foi isso, o Brasil é um país subdesenvolvido e JK, para atrair, por exemplo, a atenção do Burger King e McDonald's, ele falou assim, ó, se você se estabelecer aqui no Brasil, eu vou melhorar os custos, eu vou fazer de tudo para melhorar sua estabilização no Brasil, para você se estabilizar no Brasil. Ou seja, os juros eram muito baixos para uma empresa estrangeira se estabelecer no Brasil. Ele facilitava o encontro de terrenos para construir as empresas. Mas JK, ele valorizou principalmente as empresas de carro, sabe? Automotivas. As empresas automotivas. Então ele ofereceu de tudo para as empresas automotivas estabelecendo no Brasil. Toyota, Fiat, Chevrolet, enfim, tudo isso para estabelecer no Brasil. Sendo que, sabe as ferrovias? No século XX tinha muita ferrovia. Aqui no Brasil, os primeiros moradores de Marília vieram a partir de um trem, né? Que vinha pra cá e que ligava quase todas as cidades aqui do oeste de São Paulo. Só que então JK, para construir, ele construiu mais rodovias e aí com isso foi diminuindo aos poucos as ferrovias. Então, no Brasil, tipo, a construção de rodovia foi muito rápido. E essas empresas multinacionais, transnacionais, se estabeleceram no Brasil muito rápido. Então, as pessoas saíam dos campos e iam para cidades muito rápido. Era um processo muito rápido. Não tinha graduação. Não tinha como, tipo, as cidades se acostumando com a quantidade de pessoas. E esse rápido crescimento das cidades, esse rápido crescimento da população, da urbanização e do crescimento urbano, gerou os problemas urbanos, como por exemplo na Inglaterra. Só que, ao contrário da Inglaterra, que a cidade cresceu de forma lenta e gradual, ou seja, os problemas também cresceram assim, e com o dinheiro das indústrias foi conseguindo resolver, né, pagar e resolver esses problemas. No Brasil, os problemas urbanos surgiram muito rápido também, então tinha muita gente que vivia em situações tipo de miséria, assim, nas periferias da cidade. E o capital do estado, o capital do município ou de empresas privadas era menor do que na Inglaterra. Por quê? Lembra que eu falei que no Brasil a industrialização aconteceu a partir de empresas e de investimento de países estrangeiros? Então, se, por exemplo, o McDonald's trabalha aqui
né, se estabeleceu aqui em Rio Preto, por exemplo, né? O que vai acontecer? O lucro que essa loja do McDonald's tem, essa franquia do McDonald's tem, vai ficar por exemplo, vai ficar aqui no Brasil ou vai voltar para os Estados Unidos? Uma parte vai voltar para os Estados Unidos. Grande parte vai voltar para os Estados Unidos. Então, os lucros que as multinacionais, transacionais faziam vendendo carro, vendendo qualquer coisa, não vai ficar no Brasil, não vai ficar no território nacional para ir circulando. Vai voltar para os países em que essas empresas foram criadas, entende? Então, isso acontecia. Então, o Brasil, ele passou por um processo de crescimento muito rápido e o capital gerado pela indústria não ficou no Brasil, voltou para os países que as empresas se originaram. Então foi ao contrário da Inglaterra. E se o Brasil, o Estado, não tinha dinheiro suficiente, não tinha capital, dinheiro suficiente para resolver esses problemas, ele tinha, e surgia vários problemas ao mesmo tempo, ele tinha que selecionar os problemas que ele queria resolver. Então passou ali um processo em que o Estado, né, o município, muitas poucas vezes empresas privadas, escolhiam os problemas que eles queriam resolver. E quais problemas vocês acham que eles queriam resolver? Das periferias ou dos centros? Que o centro da cidade é mais bonito. Por exemplo, quando Dom Pedro, quando Dom João sexto, né, veio pro Brasil, né, com a família e mudou pro capital do Brasil, pro Rio de Janeiro. O que ele fez? Ele urbanizou, né, ele melhorou, fez o crescimento urbano do Rio de Janeiro. Mas da periferia ele nem ligava. Por quê? Porque as pessoas estrangeiras, né, visitantes, turistas, vão para a periferia. Por exemplo, você está no Rio de Janeiro, você vai visitar as favelas? Né, tem, né, empresas que fazem turismo, né, por exemplo, em algumas favelas, mas normalmente quando você vai para Janeiro, você vai ficar ali no centro, conhecer o Museu de Artes, conhecer a Biblioteca, acho que é a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, alguma coisa assim, vai conhecer as praias bonitas de Copacabana. Então, o Estado, ele privilegiou o centro da cidade, os municípios privilegiaram os centros da cidade, entende? Então, esse crescimento, os problemas urbanos foram, para ser resolvidos, foram selecionados. Que vai ser o tal do investimento seletivo, que é a área central, né? É a área central que recebe investimento e essa área é mais visível. Assim, os problemas de infraestrutura, como a rede de esgoto, rede de saneamento, coleta de lixo, vai ter muito mais no centro da cidade do que nas periferias, entende? Aqui por exemplo, em Rio Preto é muito mais fácil você ver o centro da cidade mais limpinha do que as periféricas, nas regiões de que as pessoas têm baixa renda, entende? E é isso que gera a segregação socioespacial. Então, as pessoas que têm mais dinheiro, as pessoas mais ricas, elas vão querer ficar num bairro que é mais limpinho, tem acesso à água, tem acesso a saneamento básico, ou numa área que a casa não é muito bem construída por causa que não tem dinheiro para isso, em uma área que não tem uma coleta de lixo efetiva e tem uma alta taxa de criminalidade. O que você acha? As pessoas mais ricas vão querer ficar nas áreas nas áreas mais valorizadas, nas áreas principais, e vai ser os centros. E aí as pessoas que não têm renda, né, não têm dinheiro para comprar uma casa, um lugar para elas morarem nos centros, vão para as periferias. E isso se chama segregação socioespacial e também vai gerar as disparidades, desigualdades socioeconômicas. Então vai gerar também a marginalização, em que as pessoas mais pobres vão ficar marginalizadas, vão ficar mais periféricas, vão ficar mais canteadas para o centro das cidades, e o governo, né, o Estado, não vai ligar muito, né, para essas pessoas, não vai ter investimento suficiente para investir nos problemas dessas áreas, e com isso vai ter um grande crescimento da criminalidade. Porque muitas pessoas que estão nas periferias, é muito difícil, às vezes, você encontrar um trabalho, principalmente um trabalho que seja um trabalho decente, um trabalho que tenha uma carteira de trabalho, um trabalho legal, entende? É muito difícil encontrar. Então,
porque também tem mais julgamentos e tais para as pessoas que têm baixa renda e tais. Então, essas pessoas que moram nas periferias, né, conhecidas como favelas, elas vão procurar outros meios de se sustentar, né, de ganhar dinheiro. E com isso, muitos jovens, principalmente, entre ali, tipo, muitos jovens vão se envolver em atividades criminosas, em contrabando, contrabando, em tráfico de drogas. Isso é muito triste, porque o crescimento nessas áreas periféricas, nas favelas, né, vão aumentar, a criminalidade vai aumentar. E então, nas áreas periféricas, nas favelas, vai se ter um aumento muito grande de criminalidade, de facções. Então, facções, né, grupos criminosos vão se estabelecer em áreas periféricas, que o Estado não tá nem aí. Porque nessas áreas, né, periféricas, não vai ter saneamento básico adequado, não vai ter segurança adequada. Ou seja, todos os direitos que a Constituição ela promete ao cidadão não vão ser cumpridos. E esses cidadãos, né, mesmo que sejam moradores das periferias, ainda são cidadãos brasileiros. Eles têm direito à segurança, a uma boa qualidade de vida, à educação, e eles não têm, o Estado não tá nem aí para eles. Então, grandes facções criminosas vão se estabelecer nessas comunidades periféricas e eles vão começar, tipo, então essas facções vão oferecer segurança para essas pessoas inocentes, tem nada a ver com crime, mas elas não têm outra escolha, porque o governo tá nem aí para elas, vão oferecer segurança, né, para essas pessoas, né, que moram periféricas, vão oferecer até investimento na educação para essas pessoas. E em troca, muitas vezes as pessoas, tipo, aceitam, sabe, o crime ali e tais. Mas então o Estado ele vai jogar, né, o papel dele, meio que vai jogar, né, o papel dele para essas facções. Então, se o Estado não oferece, a gente vai, por exemplo, se o Estado não oferece segurança, se o Estado não oferece educação, as facções vão oferecer. E aí por isso que há uma grande criminalidade nas regiões mais periféricas. Então, isso esse investimento. Eu usei até agora o Brasil como exemplo de países desenvolvidos e a Inglaterra como exemplo de país desenvolvido. Só que essa alta criminalidade das regiões mais periféricas vão ocorrer em regiões mais periféricas, vão ocorrer em praticamente todos os países subdesenvolvidos, porque praticamente todos os países subdesenvolvidos vão ter uma urbanização, vão ter um crescimento urbano muito acelerado. Então, o surgimento de problemas urbanos nas cidades vai ser muito rápido. E como a maior parte das empresas que estão num país subdesenvolvido são de empresas estrangeiras, são de países envolvidos, o capital que essas empresas geram voltam para os países envolvidos, e esses países subdesenvolvidos não têm investimento, não têm capital suficiente para investir na solução desses problemas. Então eles vão passar pelo seletivo, tipo resolução de problema seletivo, e vão escolher os problemas que eles querem resolver, e esses problemas que eles querem resolver vão estar nos centros das cidades, vão ser nas regiões mais visitadas, mais vistas pelos turistas, que tem as pessoas mais ricas, importante também, e isso vai correr na segregação socioespacial, e essa segregação socioespacial é ruim para todo mundo que vive nesse país subdesenvolvido. Porque, ao mesmo tempo que uma pessoa rica que mora no centro, por exemplo, que mora no centro, que mora em Jardins, por exemplo, São Paulo, vai ter tipo, o seu bairro vai ser seguro, vai ter segurança, a polícia vai estar ali perto, né? Vai ter um bom sistema, uma boa infraestrutura, vai ter saneamento básico, e uma pessoa que mora na periferia não vai ter quase nada disso. Essas pessoas da periferia podem cometer crimes nessas zonas centrais. Então é ruim pra todo mundo, entende? E a gente agora vai falar sobre eu sei que tá longo, mas é que eu queria explicar bem pra vocês, porque a prova do professor é bem
É bem detalhada, mas agora é a última parte, que é o processo de urbanização no Brasil, especificamente no Brasil. Tipo, não só especificamente no Brasil, mas, tipo, sem ir para as macro-regiões e tais. Então, como eu disse, havia dito antes, eu basicamente já falei sobre o processo de urbanização no Brasil, mas só para relembrar. Então, o processo de urbanização no Brasil vai começar com o Getúlio Vargas, lembra? Que, você lembra? Vamos ver se você lembra. Você lembra quais são os anos que Getúlio Vargas ficou no poder? Tem 5 segundinhos. Vamos ver se você falou certo. Ele entrou em 1930, ele saiu, né, a era de Getúlio Vargas, né, ele saiu em 1945, depois ele voltou em, acho que 1956, por aí. Em 1951, então ele entra em 1930, aí a primeira, né, governo Vargas acaba em 1945, aí a segunda era Vargas começa em 1951. E eu acho que em 1955 ou 1954 ele acaba se matando, né? Mas... em 1954 ele acaba se matando com aquela carta lá, sabe? Que ele foi encontrada na casa dele. Mas há, tipo, oposições sobre isso. Mas enfim, né? Aquelas teorias doidas que tem na história, que na verdade Getúlio Vargas não se matou, ele foi assassinado por inimigos políticos dele. Mas enfim, deixa abaixo. Voltando ao assunto, então em 1956, que foi devido ao governo Getúlio Vargas, em 1956 e 1966, então Getúlio Vargas ele vai começar esse processo de industrialização do Brasil. Ele vai começar criando as empresas nacionais, como a empresa, esqueci o nome da empresa antes da Vale, mas a Vale, antes de ser privada, ela era estatizada, ou seja, ela era do Estado. E também a Petrobras, antes de ser privatizada, ela era do Estado. Então ele criou essas empresas, o objetivo dele era valorizar as empresas nacionais. E aí, isso continuou até um certo período de tempo, até que em 1956 JK entra no poder. Juscelino Kubitschek, lembrei, Juscelino Kubitschek entra no poder e em 1970 vai construir Brasília e ele tem aquela política lá desenvolvimentista 50 anos em 5. Então ele vai investir... eu já falei sobre essa parte, não vou falar de novo não. Mas basicamente ele vai investir nas empresas estrangeiras para o Brasil, vai facilitar a estabilização, essas empresas se estabilizarem no Brasil, vir ficar no Brasil, vai oferecer juros baixos, vai facilitar a compra de terrenos, enfim, vai facilitar tudo, principalmente empresas automotivas. E aí, em países desenvolvidos, a população predominantemente é urbana, ou seja, na Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França, Suíça, Suécia, enfim, a população é majoritariamente urbana. Já nos países subdesenvolvidos, dependendo do país, ele pode ser, a maior parte da população pode ser urbana ou rural. No caso do Brasil, é urbana. Mas ainda tem muita gente nas regiões rurais. Mas os países... Uma coisa interessante que é o Brasil, né? Como eu disse, ele tem muita fazenda, né? O agronegócio aqui, né? Agro é pop, agro é pop, agro é tech, agro é tudo, né? Mas o agronegócio aqui, a gente é tão forte nesse agronegócio, né? Só que... não tem tanta gente, né? Não tem, tipo, agronegócio, fazenda, grandes latifúndios. Só que não tem tanta gente, não tem tantas pessoas trabalhando na zona rural. Porque a maior parte do nosso agronegócio é voltado para exportação. E, com isso, não tem gente trabalhando, são máquinas. Lembra da maquinização do campo. Colocou máquina no negócio, no campo, enfim. Aí, então, nos países subdesenvolvidos, ainda tem muita gente no campo e que vai passar pelo êxodo rural, né, por causa da mecanização, mecanização do campo. E aí a gente pode ver que dependendo da época no Brasil, vai ter muita gente no campo e pouca gente nas cidades, mas aí a partir de 1960,
E em 1970, com a Revolução Verde, lembra que a Revolução Verde foi a revolução dos campos, foi a mecanização dos campos, foi a inserção de insumos agrícolas como maiores de transgenéticos, tipo alimentos que foram modificados geneticamente em laboratório para resistir mais a pragas, para crescer mais rápido, e também a inserção de agrotóxicos, né? E foi o que aconteceu no Brasil. Então, com a inserção de máquinas, de tudo isso no campo, as pessoas foram para as cidades. Então, foi nesse período de Revolução Verde que as pessoas no Brasil foram para as cidades. Então, se caso você veja algum gráfico em algum vestibular, em alguma prova específica, que eu não sei qual é, de algum professor aí, você vai ver uma curva que o Brasil, tipo, é baixo até 1960, 70, aí com a Revolução Verde, e quando a Revolução Brasileira aumenta. Ele aumenta disparado, assim. E tá aumentando até hoje. Eu tô mexendo muito no meu cabelo, que eu lavei ele hoje, aí ele fica um pouco baixinho, sabe? E eu não gosto muito disso. É que ele fica bem... Como tipo, fica bem... Dá pra ver bem um cachinho, sabe? Eu gosto dele bem... Com bastante volume. Mas enfim... Aí tem a mecanização urbana. Ah, tá! Aí tem a população urbana e tem a população rural. A população rural, lembra que assim como nas diferenças de periferia e centro, tem essa desigualdade na infraestrutura, né, no acesso aos direitos básicos, há também diferenças na área rural e urbana. Se nas periferias já não tem tanto acesso à saúde, já não tem, tipo, não é todo mundo que tem acesso a uma boa saúde, a plano de saúde ou a vacina, imagina no campo, que é muito mais não é hospício, hóspito. Hóspito é hóspito, né? Tipo, sozinho assim do nada, largado. Então, o pessoal que vive na área rural, ele não tem acesso à vacina. Eu tô apoiando o celular na cabeça, tô com o skate aqui tentando. Então, eu tô nesse pique por causa do skate. Mas enfim, então essa zona não tem acesso à vacina no básico, se mantém, porque os moradores do campo têm a mesma mentalidade. Ah, tá. Enfim, então também a população no campo, ela vai ter uma mentalidade mais... Tipo, eu preciso ter mais filho, porque quanto mais filho, mais de mão de obra eu tenho, e menos vou ter que, tipo, trabalhar tanto no campo. Então as pessoas que moravam no campo têm muito filho, né? Porque eles também não têm, tipo, educação sexual, né? Ou métodos contraceptivos. Mas eles também querem ter bastante filho, porque com bastante filho eles têm mais mão de obra, e com isso eles conseguem ajudar, essas crianças conseguem ajudar no campo. E aí, o crescimento, né, vegetativo, o crescimento populacional no campo vai ser muito maior. Então, você vai ter muito mais gente crescendo no campo do que nas cidades, por causa dessa mentalidade. E essa também... mas já na zona urbana, na população urbana... Por exemplo, as mulheres os métodos contraceptivos, então as mulheres vão poder escolher quando elas vão querer ter filhos, entende? Então agora, as mulheres, elas podem escolher o horário, se elas querem ter filho ou não, e também elas podem escolher se elas vão querer investir na carreira delas profissional. Se elas vão querer investir na carreira delas profissional, entende?